Olá, aqui é o Lá Fora e eu estou aqui com a Vanessa. Oi, gente. E com o Pedro. Oi, pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre sonhos. Um tema muito clássico dentro da psicanálise, mas nunca não atual. Mas antes a gente vai começar lendo alguns comentários de ouvintes, de pessoas que escutaram outros episódios e mandaram algumas considerações aqui pra gente. Bom, vou começar aqui com o comentário da Camila Coité. Ela diz: Olá, pessoal. Estou adorando os episódios. Pensei num tema que gostaria de saber a visão de vocês. A personagem June da série The Handmaid's Tale. Achei bem legal que a Tati Bernardi fez essa brincadeira com psicanalistas convidados de analisar personagens de séries e livros no podcast dela. E aí, pessoal? O que vocês acham? Eu adorei essa ideia. Adorei essa ideia da Camila. Vou aproveitar e fazer uma propaganda. Se você não ouviu, eu gravei um episódio com a Tati Bernardi, o primeiro dessa temporada, falando sobre a Hannah, da série Girls. Foi uma série que eu escolhi junto com a Tati. Ficou bem legal. Quem puder, abre lá e ouve, pessoal. A Marielle tá muito bem no episódio. Muito legal mesmo. Tá lá no meu inconsciente coletivo, da Tati. E eu adorei essa ideia de falar da June. Eu sou muito, muito fã dessa atriz e do Handmaid's Tale. Eu tô, assim, com dificuldade de assistir os últimos episódios, mas vou assistir, vamos pensar nisso. Adorei a ideia. E vocês gostam dessa série? Eu acho difícil de ver. Essa série, ela tá por todo lado. Pelo menos uma vez por semana eu escuto de algum paciente, alguma paciente falando sobre episódio, falando sobre identificações que acontecem com a trama, com os personagens. E o curioso é que hoje é sobre sonhos. Eu já tive pacientes que sonharam também com Handmaid's Tale. Como é que chama? É, Handmaid's Tale, o conto da Aya. Podemos falar em português. E aparece muito. É curioso como esse seriado dá muita matéria-prima, eu acho, para tocar tanto em situações reais, né, de violência, quanto em fantasias a respeito do que é essa violência, né? Então, para mim é muito boa ideia porque ela aparece com muita frequência no dia a dia e no dia a dia clínico, especificamente. A gente tem outro comentário aqui no nosso perfil, é a respeito do episódio Dahmer, Coringa e as perversões, porque a maldade nos fascina. Quem escreveu pra gente foi a Thaís Cunha, e ela disse assim: que episódio sensacional, ouvi quando saiu, mas só consegui vir comentar agora. Por favor, não parem. O podcast é incrível, amo os episódios longos e eu espero ansiosamente pelo episódio semanal. Obrigada por partilharem. Obrigado, viu, Thaís? Muito gentil da sua parte. A gente tem essa ambição de manter o episódio semanal. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para deixar os assuntos irem se assentando, irem decantando aqui no nosso pensamento, no nosso espírito ao longo da semana, né? Tem semana que não dá mesmo. Mas esse episódio, eu gosto muito dele particularmente, com aquela ideia de perversão como ataque às regras do jogo. Várias pessoas depois vieram comentar, assim, escreveram que é uma ampliação importante da ideia de perversão, que não só maldade, que não só prazer relacionado à crueldade, dominação, subjugação do outro. E coincidentemente, outro dia eu tava vendo TV, passou de novo o Clube da Luta. Hoje em dia não passa mais com tanta frequência, mas estava passando, nem lembro onde é que era. Mas de novo, parei, assisti, de onde estiver passando esse filme eu assisto. É incrível, eles tentam destruir as companhias de cartão de crédito, porque daí isso zeraria todo o sistema bancário e provocaria uma implosão social através da implosão econômica. É muito bom o filme, as atuações dos atores são muito boas também. É genial esse filme, também adoro. Tem uma frase desse filme que eu gosto muito, que é: quanto você conhece de você if you've never been in a fight? Uhum. Tem aquela também, você me conheceu num período muito estranho da minha vida, muito esquisito da minha vida, né? Eu tenho uma caneca dessa no consultório, que eu acho muito engraçado, atender os pacientes com essa caneca. Vamos seguir com a pauta de hoje, que são sonhos. A interpretação dos sonhos foi um texto que o Freud escreveu em 1900, provavelmente, vocês me corrijam se eu estiver errada, um dos textos inaugurais da psicanálise, um texto difícil e um tanto quanto chato para mim. Tem algumas partes que eu acho muito centrais desse texto, mas outras que eu acho difíceis, especialmente aquelas em que o Freud vai esmiuçando e fazendo uma análise do sonho, que é quase que
eu não sei, um pouco artificial, assim, difícil da gente se conectar com aquele tipo de análise no consultório. Ele faz uma coisa meio manual, assim, de cada elemento do sonho, né? Que eu acho que é muito explicativo e didático, mas não é bem assim. Ele vai categorizando, né? Vai pondo categorias de conteúdo, de se lembra, se esquece, muitas categorias. Mas vamos falar um pouco no geral, assim, imaginando que a pessoa que nos ouve pode não ter um contato com qual é a teorização da psicanálise a respeito dos sonhos. Eu proporia, assim, para o ouvinte um método esquemático de como interpretar seu sonho, se você já fez ou nunca fez análise ou algum atendimento analítico. Acho que o primeiro jeito de abordar, talvez, a ideia dos sonhos é como não interpretar uns sonhos, que é não entrar no site sonhos.com.br. Porque nesse Nem comprar aquelas site... revistas. Lembra que antigamente tinha umas revistinhas de banca, assim? Sim. Sonhou com cobra, sonhou Isso. com onça. Sonhou que tá caindo, sonhou que tá em queda livre, sonhou que tá perdendo dente. Esse é um jeito esquemático de interpretar os sonhos que vem de uma antiguidade também, de uma tradição da história humana, onde você atribui a cada elemento do sonho um significado bem fixo. Então, como a E Mariane bem disse, universal, comum a todos, né? comum a todos, e qualquer sonho de qualquer pessoa em qualquer parte do planeta vai ter aquele mesmo significado. Eu acho que a abertura que a psicanálise traz com Freud vai um pouco na outra direção, de que se você teve um sonho, você pode anotar ele numa folha de papel e puxar cada elemento, cada personagem do sonho que você mesmo, você mesma associem livremente a partir daquilo que aparece no seu sonho. E o que significa isso? Que, sei lá, se aparecer um urso no seu sonho, que você comece a escrever qualquer ideia que te ocorra, qualquer pensamento que te visite, qualquer memória que retorne a respeito desse símbolo que você quer pensar, mesmo se for algo disparatado, que não tiver nada a ver com o assunto, que não tiver nada a ver com o contexto, que parecer desimportante, que você vá listando. E se você levar a sério essa prescrição, você vai descobrir que mesmo sonhos que são muito curtos, você só lembra de uma frase ou de uma imagem, eles são hipercondensados, porque você vai chegar a uma série de histórias, memórias, pensamentos, afetos, que não aparecem diretamente no sonho. Então isso já faz uma demarcação. Existem os elementos aparentes do sonho, aqueles que você, de fato, toma contato com eles quando você sonha, e esses outros elementos que vêm pela associação chamam o conteúdo latente do sonho. Um psicanalista se interessa muito pelo que aparece nesse conteúdo latente do sonho, porque ali talvez tenha ramos, traços do que podem ser processos inconscientes nossos que a gente não está a par diretamente, né? Van, o Pedro acabou de falar de elementos condensados. O que é a condensação para o Freud no sonho? Eu acho que a gente pode dizer que o sonho junta tudo, né? Faz um leite condensado. Faz uma junção de... O leite condensado é muito doce, não é? O leite normal não é tão doce. Ali tá tudo junto, tá tudo concentrado. Todo açúcar junto. Então, eu penso nessa imagem. O Freud vai dizer que o sonho faz isso. Ele junta aspectos que estão ali pairando no inconsciente e que estão sendo elaborados, precisam ser trabalhados de alguma maneira, e relaciona isso com o que aconteceu no dia, as memórias, que ele vai chamar de restos diurnos. Então, a condensação é que tem, num pontinho de sonho, tem muito material, tem muita coisa que pode ir sendo desdobrada. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter tido essa experiência de falar assim, nossa, hoje eu sonhei com o meu cachorro, mas era meu vizinho e era também o meu amigo da 7ª série. É como se um personagem no sonho, às vezes ele aparecesse como sendo várias coisas juntas, né? E o que o Freud diz é que isso é uma espécie de dica para você pensar o que essas coisas têm em comum, porque se elas estão condensadas no mesmo personagem ou no mesmo objeto, pode ser muita coisa condensada nessa historinha que o nosso inconsciente faz quando a gente dorme. Provavelmente tem algum elemento de ligação, de associação, que liga o que esse cachorro te traz. Isso não é nenhum demérito, não é nada de feio moralmente. Às vezes é uma característica ou de meiguice, de companheirismo ou de agressividade, algum tipo de elemento, né, que condensa várias figuras para fazer uma dessas figuras combinadas, condensadas no sonho. Acho que uma coisa importante de começar falando é que
existiam, antes da psicanálise, algumas teorias a respeito dos sonhos, né? Pelo que eu me lembro de estudar faz muito tempo, os gregos. Existiam algumas ideias de pensar que os sonhos eram premonitórios, por exemplo. Então, era uma imagem que vinha na sua cabeça como uma espécie de visão do que aconteceria no futuro. Existiam ideias de sonhos serem visitas sobrenaturais, por exemplo, ou de fantasmas, pessoas que morreram, etc e tal. E o que o Freud inaugura, que eu acho que é bem revolucionário a respeito dessa ideia, que é uma ideia absolutamente óbvia, mas não é, que o sonho é uma criação sua, da sua cabeça, e só da sua cabeça. Só não no sentido que tem uma coleção de referências, né, de todos os lados, filme que você viu, história que você viveu, alguma situação até banal que aconteceu naquele dia, mas que o sonho é um filme produzido, estrelado, com enredo, dirigido, fotografia, música, etc., todo pelo seu inconsciente. O grande diretor ou diretora do seu sonho é a sua própria cabeça. Então isso, para Freud, ele dizia que, como que era a frase? Sonho é a via régia do inconsciente? Sim. Um camarote, né, Marielle? Pra gente observar de perto várias partes da nossa personalidade das quais a gente não tá nem um pouco participado na vida de vigília. Você contando isso me fez lembrar uma época eu atendi uma paciente que ela tinha uma teoria que atacava bastante essa ideia. Então, ela sonhava muito com um ex-marido dela. E o sonho tinha um fundo, assim, amoroso, parecia muito um desejo recalcado, não percebido conscientemente, de uma retomada de algum ponto da relação, de uma retomada de alguma cena da história deles. Só que isso demorou muito, assim, para ela começar a cogitar, né, como possibilidade. A primeira reação que ela tinha é que ela tinha certeza que aquele sonho estava sendo produzido porque ele tinha feito algum trabalho espiritual sobre ela, para que... Tá, então o sonho era alguma coisa mandada por ele, né? Era Isso. quase um sonho dele, não dela. Era alter em relação a ela, não era reconhecido como próprio do self dela, era algo que vinha de fora, era algo de uma entidade externa a ela que a visitava de madrugada, né? Ela desenvolveu uma forte insônia porque ela não queria tomar contato, doía muito para ela, encostar nessas percepções e pensamentos, então ela desenvolvia essa teoria dela de que era o contrário, era ele que queria a aproximação Voltar com com ela. E a análise foi tomando um rumo bem desconfortável para ela de pensar que tinha algo dela ainda muito ligado a ele, né? É muito comum, talvez não nos círculos que a gente troca, mas eu vejo que é muito comum, assim, talvez em termos de opinião geral, de que o sonho pode ter essa externalidade em relação ao sujeito. E a psicanálise insiste que a autoria é sempre nossa, embora a gente não saiba exatamente qual parte nossa que é mais ou menos autora de cada sonho, né? Pensando nisso, que como se fosse algo externo, né? A Marielle falou dessa questão premonitória, que é ainda presente na cultura popular. E aí, o Freud vai trazer os exemplos disso, vai falar muito sobre isso na interpretação dos sonhos e vai desmistificar um pouco isso. Mas a gente sabe que teve grandes sonhos que realmente conduziram ações de generais, descobertas científicas. A própria música Yesterday, não sei se vocês sabem que ela foi concebida num sonho, né? A melodia. E aí eu fui procurar o Siddhartha Ribeiro, vocês conhecem? Um neurocientista que trouxe bastante contribuição, né, da neurociência para essa questão do sonho. E ele escreveu um livro que chama O Oráculo da Noite. Isso, Marielle tá com o livro aí. Eu acho bem legal as ideias que ele traz quando ele fala que o sonho é um oráculo probabilístico individual, né? Que tem tudo a ver com a psicanálise, porque a pessoa vai estar elaborando, vai estar trabalhando todas as ideias, tudo que ela está percebendo, tudo que ela está pensando, e aquilo vai ser rearranjado no sono. Ele fala do sono REM e vai produzir uma informação. Talvez a pessoa estivesse desatenta durante a vigília, que no sonho se junta, se forma, né? Forma o quebra-cabeça. Então, acho que isso é bem interessante também para acrescentar o que o Freud trouxe. Eu acho muito interessante, Vanessa, você trazer o Siddhartha,
Porque por muito tempo a postura da neurociência em relação aos sonhos foi de considerar o sonho como se fosse um subproduto mental. O sonho como um refúgio, aquilo que sobrou da atividade mais sofisticada, elevada dos processos psíquicos, é o dejeto, é o lixo que você joga para fora no final do dia, e ele vai na direção oposta. Eu não li o livro inteiro, mas eu li uma boa parte desse livro. Ele vai insistindo em fazer pontes e não jogar fora essa ideia de que o sonho está entre as atividades mentais mais sofisticadas do sujeito, mas muitas vezes a gente não está a par de que aquela vivência tão absurda, né, tão assim alienígena, pode ser você tentando se conectar, se comunicar com você mesmo de uma maneira torta, de uma maneira cifrada. Eu acho que ele se esforça bastante e consegue fazer uma série de pontes entre psicanálise e ciência mais hard, né, neurociência, que não é o tradicional. Inclusive né? um desejo do Freud, Claro. né? Fazer essas conexões, que ele achava que um dia algumas coisas seriam descobertas, e vem acontecendo isso. Isso que você falou sobre os sonhos serem premonitórios, a música ter sido sonhada e descobertas científicas ou soluções de guerra, que seja, né? Isso não vai contra a ideia do Freud, porque a ideia é que o sonho vai nos contar alguma coisa que a gente mesmo não sabia, mas que está na nossa cabeça. Então, de alguma forma, toda invenção ou todo caminho que a gente escolhe pode estar na nossa cabeça anteriormente, mesmo que a gente não se dê conta disso de uma forma muito consciente, por isso que aparece no sonho, porque não está totalmente consciente, né? Aquelas ideias mais próximas do misticismo, né? De que eu sonho alguma coisa e alguma coisa acontece, como se isso fosse externo a mim, como se fosse transcendente à minha própria vontade. A ideia do sonho ou da psicanálise é trazer isso para dentro, no sentido de que se eu vou de encontro a alguma coisa e aquilo me parece surpreendente ou novo, pode ser que aquele desejo já estivesse dentro de mim, mesmo que eu não soubesse, eu não tivesse muito contato com isso, mas que no sonho ele me é apresentado. Eu acho interessante pensar que não é premonitório no sentido místico. O Freud vai dizer isso e todos os estudiosos vão dizer isso. Mas no sentido de adivinhação, né? Adivinhação de algo que é externo a mim. Mas que pode ser premonitório no sentido da captação dos fatos, dos acontecimentos que estão se endereçando, se dirigindo para algum tipo de questão. E o sonho monta isso, né? Eu gosto de pensar que o sonho vai fazer uma montagem, como um filme mesmo, como você disse, com muitos elementos. E se o sonhador estiver atento, isso pode ser trazido para um questionamento e para pensar na realidade, né? Eu acho interessante o premonitório também, dentro de uma teoria inicial e que engloba grande parte dos sonhos, de que eles são realizações de desejo disfarçadas da consciência. Inconsciente. Ao longo da história da psicanálise, isso vai sendo relativizado com sonhos traumáticos, sonhos que têm uma natureza outra, mas que grande parte dos sonhos, eles são realização de desejo. Então, o premonitório pode também ganhar esse sentido. Se você sonha algo que parece premonitório, pode ser apenas a realização de um desejo projetada no futuro, projetada como já acontecido, já estabelecido. Então, aí tem um jeito de pensar também um sentido para organizar a ideia de que um sonho é premonitório porque eu estou preparando a realidade que eu mesmo quero alcançar, as transformações sociais que eu mesmo quero empreender, né? Acho que é interessante a gente falar um pouco do ponto de vista mais metapsicológico, do conceito de sonho para o Freud, que é como que o sonho se constitui, como se ele se constrói, né? Então, para o Freud, quando a gente dorme, as nossas defesas conscientes, elas diminuem, porque estamos num estado de não consciência, não alerta da nossa atenção. E nesse estado em que as defesas estão mais aplainadas, algumas coisas podem aparecer em forma de sonho, em forma de imagem, em forma de enredo, de história. E para o Freud, isso se dá a partir de alguns mecanismos, né? A Vanessa explicou a condensação. Tem também um mecanismo importante para a gente falar, que é bem interessante para interpretar, que é o deslocamento. É um disfarce, né? É uma espécie de disfarce. Eu acho muito legal o deslocamento, né? Tipo, olha pra cá. Enquanto isso, passa uma informação ali do outro lado.
Pedro, o que é então para o Freud o deslocamento? Deslocamento é uma das funções do trabalho do sonho em transformar toda uma massa de informações, sentimentos, afetos, fantasias numa linguagem figurada que é aquela que aparece aos nossos sentidos quando a gente está dormindo. O deslocamento, em especial, é uma operação na qual conteúdos muito importantes para a análise daquele sonho são retirados e elementos marginais, não muito importantes, são investidos de muito afeto. Eu tenho uma história de infância para exemplificar o que é deslocamento, que eu lembro na minha criação católica, tinha muitas fábulas de que Jesus ou Deus se veste de um simples mendigo para testar as pessoas. Então aquela pessoa que tem menor importância social é, na verdade, a entidade divina, aquela que está ali disfarçada, que está ali sem muito a sua aura de importância, né? Então, num sonho, muitas vezes acontece algo parecido, um elemento que parece assim tão franzino, tão marginalizado, tão mendigo, e de repente ali se encontra um eixo nodal para entender, em termos de associações, o que está em jogo no sonho que foi sonhado, né? Então esse é o deslocamento. O que você pensou em falar sobre o deslocamento, Mariane? Eu pensei que um dos textos que eu acho que me ajudou muito a entender os sonhos e que eu acho que é um texto mais acessível, mais gostoso de ler para quem gostaria talvez de ter contato com algum material do Freud mesmo, é a Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um texto anterior à interpretação dos sonhos ou não? Não sei é de logo quando ele é. depois, 1901. Então, esse texto eu acho muito interessante porque ele traz os mecanismos de produção onírica, a condensação, o deslocamento, o esquecimento, para os atos falhos da nossa vida cotidiana. Então, Freud vai falar em atos falhos, que tanto pode ser aquilo que a gente troca uma palavra, ou a gente troca o nome de alguém de um jeito totalmente espontâneo e que escapa. E a hora que escapa, você morre de vergonha, porque a experiência é de que alguma coisa se mostrou à revelia da sua escolha e da sua vontade. Né? Um outro ato falho pode ser um esquecimento, mas um esquecimento específico que é aquele que fica totalmente barrado. É quando você fica assim, nossa, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas te impede de lembrar. É como se descesse uma parede, assim, de aço entre você e aquela história, ou aquela situação, aquele evento, aquele programa, aquela agenda, e você não consegue acessar. E o Freud diz que tem alguma coisa inconsciente agindo ali naquele momento. Assim como a gente troca nome, né? A gente vai chamar alguém e a gente troca o nome da pessoa, pode ser o nome de alguma pessoa, pode ser uma palavra qualquer, o que é muito... A gente sente muita vergonha quando isso acontece, né? E eu acho que a vergonha vem muito dessa experiência de que alguma coisa minha apareceu sem que eu quisesse que aparecesse. Foi sem querer, totalmente, quase como se sua roupa sumisse ali, né? Tem um monte de sonhos que a gente tá sem roupa em algum lugar, Você né? fica nua, Ou a gente vai pra escola, né? Sem roupa. Acho que todo mundo tem esses sonhos de vergonha. Que é como assim, tem alguma coisa minha que tá aparecendo pra todo mundo e que eu queria esconder, porque nem eu sabia disso. Nem eu sabia, né, de mim. Vocês têm algum exemplo desse pra dar? Pra deixar mais palpável esses atos falhos? Olha, vamos pensando em exemplo, que eu acho que é bem legal pensar nisso. Eu só queria fazer uma observação. Eu acho genial, fantástico, que Freud tenha começado, largado, entre aspas, né, a medicina tradicional, a neurologia, que ele era brilhante, e tenha começado a se interessar por coisas tão marginais, como os sintomas das histéricas, depois os sonhos, depois esses há lapsos, né? Esses atos falhos, que ele escreveu tudo sobre isso na Patologia da Vida Cotidiana. E os xistes, né? As piadinhas, o humor. Então, Freud vai entrar por aí e fazer uma grande revolução, mudar o conceito do homem sobre si mesmo. Eu acho isso fantástico. Sobre lapso, aconteceu essa semana no consultório um adolescente que estava para chegar há muito tempo. Os pais queriam muito que ele fosse ser atendido, ele queria 0, que é o típico, eu acho, é bem clássico. E quando eu fui cumprimentar ele, eu falei, oi. Ele falou, tchau, quando a gente se viu. Ele, não, tchau não, oi, né? Falei, também tô achando que você não tava muito querendo vir até aqui. Acho que seus pais queriam muito, né? Não sei se você queria. Não, eu queria também. A gente não luta muito, né? Por interpretação, mas marca.
E assim, eu acho interessante essa ideia dos lapsos ou dos esquecimentos, se a gente puder, né, quando acontecer com a gente, que sempre acontece, ao invés de ficar muito envergonhada ou descartar isso rapidamente, como se fosse um erro assim bobo, é tomar isso como uma dica, né? Porque se a gente erra alguma coisa ou sai alguma coisa muito diferente, olha, isso acontece muito na sessão com o paciente, não sei se com vocês também, porque eu acho que são momentos em que é como se a gente estivesse mais, não sei, mais antenado numa certa frequência, e muitas vezes eu erro alguma coisa falando. E eu sempre penso assim, e digo isso pro paciente na hora, nossa, olha só o que apareceu, por que será? Né? Vamos pensar o que é isso, ou o nome de uma pessoa diferente. Pode ser um erro só meu, vindo exclusivamente da minha cabeça, mas no geral costuma ser alguma coisa da relação com o paciente. Como se abrisse uma fresta, né? Algo inconsciente se ilumina. É muito interessante mesmo. Né, às vezes assim, tô lembrando de situações assim, que você tá falando pro paciente. Ele tá contando uma história do pai. Aí você fala, então, seu irmão? Não, seu pai. Nossa, por que saiu seu irmão? Né? Tem alguma coisa que a gente capta ali e sai sem querer, de um jeito que nem você tinha consciência. Eu acho que essa era a ideia, talvez, um pouco dos sonhos premonitórios. É como se fosse um adivinhar de alguma coisa além de você. Mas o que o Freud propõe é que esse além de você é você mesmo, na sua inconsciência, né? Na parte não conhecida da sua própria cabeça, mas continua sendo você mesmo. Eu tive um sonho, eu acho que uma coisa muito curiosa, não sei se vocês têm essas experiências, é de sonhar com o paciente. E se pôr a pensar, nossa, o que tá acontecendo? Que esse paciente entrou comigo nesse sonho, o que tá acontecendo? Eu costumo sonhar com o paciente quando tem alguma coisa muito intensa acontecendo, e eu costumo sempre sentir que esses sonhos me ajudam. Teve um sonho que eu sonhei uma vez com uma paciente, ela estava num momento delicado da análise dela, eu sonhei que a gente estava num carro dando cavalo de pau na estrada, assim, nós duas numa situação muito perigosa. Isso me ajudou muito a entender o que estava acontecendo. Meu sonho me deu essa dica, e eu acho que tinham questões que ela estava trabalhando na análise dela e que tinham também a ver comigo, acho que é por isso que eu estava também dentro do carro, e que foi muito interessante essa imagem para pensar naquele momento daquela paciente, com essa imagem de sonho. Eu acho que quando você traz esse sonho, você toca, né, nessa questão de você estar oferecendo o seu inconsciente como analista e na realização do desejo, né, que é um outro ponto que Freud vai trazer bastante, o sonho como a realização de um desejo. Não sei, fazendo uma análise selvagem aqui, talvez você tivesse algum desejo de resolver logo, construir logo, viver algo perigoso, não sei. Sim, faz todo sentido. Eu estar junto com ela, no mesmo perigo que ela estava correndo, faz muito sentido, sim. Faz muito sentido. E eu me dei muito conta disso na época e foi bom para conseguir. Fiz supervisão e tal. E acho que aquele momento meio que passou, assim. Uma coisa importante que o Freud fala é que o sonho, ele é da saúde mental. É sempre importante pensar isso, né? Eu sempre tenho a impressão que enquanto a gente tá sonhando, ou quando a gente acorda e lembra de um sonho, eu tenho uma impressão de que, bom, tá tudo funcionando. Sabe quando você, sei lá, vai no médico, faz exame, você fala, não, tá tudo funcionando, nada vai quebrar por hora. Então, por isso que eu gosto da expressão trabalho do sonho. Eu acho muito feliz falar de trabalho do sonho, porque realmente é a mente trabalhando, produzindo, construindo algo, reelaborando. Nesse sentido que você está falando, se está sonhando, é porque está havendo um processo intenso, não é? É extremamente... É porque tem um sono que está sendo protegido, né? O Freud falava também que o sonho, ele tem como função ser um guardião do sono. Então, por exemplo, todo mundo deve ter tido já muitas vezes a experiência de criar um sonho, uma história, uma imagem, um enredo, a partir de algum desconforto físico, né? Então, você tá com vontade de fazer xixi, ou tá muito calor, ou tá muito frio, ou você tá com algum mal-estar físico e aquele elemento, ele entra no sonho, faz uma história e às vezes é suficiente para o sono permanecer acontecendo e às vezes não. Às vezes você acorda porque realmente você precisa fazer xixi e a historinha não foi suficiente para te manter dormindo, mas
o Freud falava, então, também dessa função que é mais orgânica, que tem como uma função de proteção do descanso e da reparação, até física também. Eu acho interessante essa vinheta que você trouxe, Marielle, da gente sonhando os nossos pacientes, porque o habitual é encontrar isso do outro lado, né? Os analisantes que sonham com o analista ou com algo relacionado ao consultório, ao processo de análise. Mas eu acho que isso revela a nossa atividade onírica enquanto a gente está acordado também atendendo, que a gente tenta sintonizar um equipamento assim de trabalho que é parte do nosso patrimônio mental, de ao mesmo tempo que você vai acompanhando conscientemente a racionalidade do que está colocado ali numa sessão, a gente busca regressivamente se transportar para um lugar que fica entre dois países, entre o mundo dos acordados e o mundo dos sonhos, e o buraco da Alice ali, do processo primário, do caos inconsciente. Então, tanto você poderia ter sonhado isso à noite, que você estava dando cavalo de pau com a paciente, poderia ter sido uma fantasia que te visitou também durante uma sessão em que você estivesse desperta, acordada, e sendo permeável ao encontro inconsciente entre vocês duas. Então, o analista não trabalha só com uma manipulação racionalizada dos fatos, um rearranjo dos signos e símbolos que já estão colocados ali. A gente também fica tentando se colocar numa atitude hospitaleira para que se dê o encontro inconsciente da dupla, e o que provoca que a gente seja visitado por imagens estranhas, que a gente seja transportado para memórias específicas, e a gente tende a apostar que isso é o nosso instrumento de trabalho, como a Vanessa disse, abrindo frestas para a gente pensar o que está brotando ali naquele encontro, né? Deixa eu contar um sonho impressionante, então, que eu tive faz anos, que eu nunca me esqueci. Teve uma vez que eu sonhei que que o meu analista estava me lambendo. Mas não tinha um cunho sexual, parecia um cachorrinho. Era inocente, infantil. E eu fiquei muito impressionada no sonho, né? Porque era muito bizarro, meu analista super sério, eu tinha a maior coisa assim com ele, né? Um senhor assim e tal. E aí eu sonho isso, eu falei, gente... E eu lembro que eu queria contar para as pessoas para interpretar. E eu tava bem assim de contar para ele, enfim. Mas foi um sonho muito engraçado, que eu nunca me esqueci. Eu acho que eu tava muito carente, querendo que ele me lambesse igual um filhotinho, né? Um filhotinho de cachorrinho mesmo. Mas uma coisa legal, Van, desse sonho é que os sonhos, às vezes, eles colocam uma expressão verbal numa imagem, né? Tipo, me lamber. Lamber pode ser essa coisa de carinho, ou pode ser essa coisa de ficar puxando o saco, né? Lambendo alguém, puxando o saco. Então, acho que é muito interessante. O Freud trabalhou, depois o Lacan desenvolveu muito, né? Essa ideia de que o sonho também, ele se articula como uma linguagem. Ele transforma uma ideia numa linguagem de imagem, né? Mas muitas vezes ele transforma uma ideia num filminho, né? Quase como se você pegasse umas palavras lidas, escritas e transformasse numa imagem. Você pode ler a interpretação dos sonhos para entender isso, ou você pode assistir divertidamente, né? Que é aquele filme da Pixar. Assim. Né? Que é muito legal, que eles fazem um setting, assim, tipo sonho, aí vem casting, enredo, não sei o quê. Aí eles criam, né, toda aquela imagem e tal, que eu acho que é muito parecido com o que acontece nas coxias, nos bastidores do inconsciente para fazer o sonho. Eu acho muito interessante também a ideia de que a gente, como analista, às vezes é visto como aqueles que estão enxergando com clareza as movimentações inconscientes, enquanto que a gente tem nosso próprio inconsciente, não tem muitas notícias num primeiro momento a respeito do contato que uma vida interna está tendo com a outra vida interna em relação às pessoas com quem a gente se relaciona ou com os pacientes, e que a gente é treinado não para ter clareza, mas para conseguir continuar navegando no escuro, para conseguir adotar uma atitude de não tentar se livrar de pensamentos problemáticos, de percepções desprazerosas, de incômodos que surgem durante o encontro, mas de ir se tornando mais e mais
permeável para esses pequenos fragmentos que vão voltando, assim, na maré da transferência, né? Na maré do encontro clínico. Um dia a gente pega um pedacinho, outro dia volta um outro traço, outro dia volta um outro fragmento, depois uma outra imagem, a gente vai tentando compor, mas eu acho interessante pensar na ideia de se afastar do esgotamento do inconsciente, né? Do raio-x do inconsciente. E uma coisa que ajuda nisso é aquele conceito do sonho, de umbigo do sonho. É um dos meus preferidos, essa ideia de umbigo do sonho, que está na interpretação dos sonhos do Freud. Outros autores depois vão ampliar muito isso, essa ideia do inconsciente não só como aquilo que ainda será conhecido, mas como talvez uma parte da nossa mente, da nossa alma, que nunca poderá ser figurada ou conhecida. Então ele diz, o umbigo do sonho, mesmo depois que você esgotou toda a interpretação, fez todas as associações, estudou, deschavou, destrinchou, associou, vai haver um ponto no sonho que é insondável. É insondável no sentido de que é um mistério e de que é um estado de alter em relação às figuras que aparecem, que é como se tivesse uma parte do inconsciente que é incognoscível, ou seja, que a gente não conhece e a gente vai continuar não conhecendo, e que tem uma abertura para qualquer coisa. Eu gosto muito dessa versão do inconsciente onde a gente não consegue destrinchar ele completamente 100%, onde sempre tem uma zona de um buraco negro que é insondável, que é desconhecido, e que aquele ponto vazio, em torno daquele ponto vazio que a gente investe as nossas marcas, que o nosso desejo aparece, né? Então é menos totalizante, eu acho. Esse conceito ajuda a gente a pensar de uma maneira menos totalizante nas coisas. Que bom que você lembrou disso, Pedro. Foi isso que me animou para esse episódio. Porque eu tava com um pouco de preguiça de falar sobre sonho, porque esse tema foi tão esvaziado, né, pelo senso comum. O Siddhartha Ribeiro até aponta para isso. O sonho, qual é o seu sonho? É o sonho da casa própria, é o sonho de uma viagem. Usado nesse sentido, né? Toda propaganda de cartão de crédito vai ter a palavra sonho, realize seu sonho. E fica tudo meio clichê, né? Meio esvaziado de sentido. Quando, na verdade, o sonho para a psicanálise e para o ser humano, né, não é uma posse da psicanálise, é algo muito complexo que não se esgota nunca, né, é uma fonte de contato consigo mesmo. Então, eu acho que é muito importante falar sobre esse umbigo do sonho e retirar desse lugar comum do sonho bobinho, vamos dizer. Muito egóico, secundarizado esse esvaziamento. Esse que você teve a generosidade de contar agora, o que você quer? Eu quero minha casa própria, eu quero estabilidade, eu quero ser lambida como um cachorrinho pequeno. É muito disruptivo. De onde que veio? É tipo, what the fuck, assim? Que pessoa é essa que sou eu? Essa experiência é muito importante para uma análise. Eu quero andar, dar cavalo de pau junto com a minha paciente, tipo, quase morrer e capotar o carro. Tipo, é isso, né? What the fuck? É muito que de mim vivo. apareceu, meu Deus! Então, não é essa coisa ingênua e bonitinha. Realize seu sonho. Não. Isso. E aí eu acho que tem um monte de filme, um monte de coisa super interessante que traz isso, né? Lembrei de novo do Beleza Americana, Pedro, que você trouxe em outro episódio, que o sonho americano vai desmoronando, né? Acho que fui eu que falei que foi a Marielle, esse filme. Ah, foi a Marielle, tá certo. Lembrei daquele Mulholland Drive também, vocês lembram desse filme? Que é um filme todo esquisito, todo desconjuntado. Eu acho que a arte consegue produzir imagens oníricas que representam muito essa complexidade, representam muito o que não se esgota, né? O mais tradicional, né, do Kurosawa, Império dos Sonhos, é isso o nome? Dreams. É, Dreams. É só sonhos? Só sonhos. Agora, esse Império dos Sentidos, acho que é. Acho que eu juntei essas duas coisas, Você fez uma condensação. Também é surreal. Eu fazendo ato falhos, misturando sonhos com pornografia aqui na minha cabeça. Isso é a condensação. A Marielle tá demonstrando didaticamente ao vivo o que é condensação. Mas os sonhos do Kurosawa, isso que você falou do trabalho e do interessante, né? Os Sonhos do Kurosawa é um filme, né, de um diretor japonês, de uns 20 ou 30 anos atrás, talvez, não sei. E eles são vários pequenos contos, né, como se fossem vários sonhos. Tem alguns que são muito, muito angustiantes, mas a capa, antigamente, né, a capa do DVD ou a capa do vídeo, né, que esse filme é antigo, é uma imagem muito
muito bonita, que só poderia ter sido sonhada. E aí eu fico pensando nesses sonhos que a gente acaba de sonhar ou acorda e você fica revisitando aquilo que você criou. E aquilo é lindo, pode ser muito prazeroso você estar ali naquele lugar que você criou. Eu tenho uma impressão que o Avatar, sabe? Que tem um brinquedo agora na Disney. Eu tenho a impressão que aquilo foi um sonho. Alguém sonhou com um lugar azul daquele jeito, que se voa, né? Então, essas produções oníricas, elas podem ser muito satisfatórias, porque elas podem ser muito bonitas, mas também porque elas são muito autorais. Né? Eu acho que talvez a grande satisfação seja você ter contato com uma coisa que você criou, e só você e mais ninguém, e o sentido ele é todo seu, e ele te coloca diante de um mistério que é você mesmo. Eu sonhei, gente, a semana passada, eu ainda não entendi, pra mim ficou um mistério, que uma paciente minha, numa sessão, o sonho foi, tava na sessão com essa paciente, e ela me apontou uma arma, e a arma era branca. A grande questão é que a arma era branca. E eu fiquei olhando e pensando, um revólver branco. E eu tenho certeza que tá acontecendo alguma coisa na sessão dessa paciente, e ficou figurado e condensado e deslocado nessa imagem de uma arma branca, que tem alguma coisa de paz e ao mesmo tempo é uma arma, tem uma ameaça disfarçada, não sei, tô tentando pensar o que é isso. Era de cor branca ou arma branca no sentido de uma faca? Não, era um revólver. De cor branca. Uma arma de cor branca. E era muito, tipo, nossa, um revólver branco, tipo, nunca vi isso na minha vida. Era isso que me passava no sonho, na cabeça. Uma coisa que o Pedro falou que eu acho que é muito importante, que é um outro conceito do Bion, que é um psicanalista nascido na Índia ou na Inglaterra. Ele nascido na Índia, né? Indiano. Ele é indiano, Bion, e ele tem um conceito que chama, eu nunca sei como pronuncia isso direito, reverie. Eu falo reverie, mas eu não sei se tá certo Reverie. Isso também. Bom, é uma palavra que vem de sonho em francês, né? E ele fala da possibilidade de você sonhar o seu paciente acordado, não é o sonho, né, comum, assim, tradicional, dormindo. Isso que o Pedro falou, quando você tá com um paciente em sessão, de alguma forma você tá emprestando ali sua cabeça para essa conexão, e muitas vezes ocorre uma imagem, um sonho, um filme, uma música, né? Você tá lá ouvindo e aí você fala pro paciente, olha, não sei bem porquê, mas me lembrei aqui de um filme que eu vi, ou e isso pode ser pensado como um sonho a dois. Né? E tem pacientes que nos instigam muito essas imagens, que são acho que os pacientes mais gostosos de trabalhar, que a gente sente que as associações elas fluem. Tem uma fluidez entre o que o paciente associa e imagens que vão te ocorrendo. E pacientes que esse processo fica muito interrompido ou até impossibilitado. Que é aquele mais que a gente precisa de ajuda, porque tem alguma coisa que não está acontecendo. Mas esse processo também é onírico e também acontece enquanto a gente está acordado, né? Não só com o paciente, mas nas nossas relações. São associações inconscientes que você fala, nossa, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa acontecendo e aparecendo aqui na minha cabeça, né? A Van faz bastante isso nos nossos episódios. Lembrei de um filme, lembrei de uma poesia, lembrei de um livro que eu li, não sei porquê, e depois aquilo vai se conectando. Eu faço isso o tempo todo, é o meu método de sobrevivência. Porque se eu ficar só no concretão, não dou conta da vida, né? Acho que eu deprimo, sei lá. Mas eu acho legal você trazer o Bion, porque a psicanálise foi desdobrando muito o conceito de sonho, foi trazendo coisas muito interessantes, né? Mesmo depois do Bion, eu lembrei de um livro que chama Quem é o Sonhador que Sonha o Sonho? Vocês conhecem? É do Grotstein, um americano que é amigo do Ogden. Esse livro é bem legal e ele vai trazer muitas ideias interessantes também. Recomendo para quem quiser se aprofundar. Uma ideia um pouco igual, sei lá, analogia bem concreta médica. Se seu coração não funciona direito, você abre mão de uma circulação artificial. Essa teoria de que algumas partes da sua mente você não consegue pensá-las, então isso vai passar por um tipo de órgão externo que é a capacidade onírica de quem está te atendendo. Então, vários sintomas como a impossibilidade de
integrar algum conteúdo como psíquico e começa a ser integrado pelo efeito que produz sobre a figura da analista, né? Do analista, que começam a ser impregnados, começam a ter visões, começam a, de novo, ser visitado por imagens, fantasias, começa a sonhar com o paciente, como a Marielle contou agora. Uma comunicação inconsciente, né, Pedro? Porque lá no começo, a psicanálise começou com pacientes que traziam um sonho para ser descondensado, destrinchado, pensado como uma parte do sujeito em estado cifrado. Mas a clínica contemporânea traz muito o sonho não como ponto de partida, mas como talvez um ponto de chegada para pessoas que atuam muito, abrem mão de muitas formas psicopatológicas para evacuar, lidar com partes da sua mente, que a gente vai tentando dar uma continência em termos de figurabilidade, narratividade, e pode ser que isso venha a ser um pensamento, um sonho para o paciente depois de muitos anos de atendimento, né? Então acho que tem essa mudança com a clínica contemporânea também, como a Marielle disse agora há pouco, sonhar como a função de extrema competência do aparelho psíquico, né, de alguém. De uma cabeça que está funcionando, né, Pedro? Então você está falando de um paciente que vai para análise e usa a cabeça, no bom sentido do analista, assim como um paciente ali numa cirurgia que vai usar um aparelho de circulação extracorpórea, né? Isso. Então tem um elemento externo que vai fazer aquela função que aquela mente ou aquele corpo não está sendo capaz de fazer naquele momento. Ou diálise, né, Marielle? Aquelas toxinas que pesam, que deixam o aparelho todo contaminado, impregnado de impurezas, de elementos, de toxinas, etc. E por aí vai. É isso mesmo. Gente, que legal, né? Adorei a nossa conversa. Boa. Fiquei super feliz gostei. com a gente falar sobre sonhos no final das contas, que eu tava meio implicada. E eu queria trazer um poema. Vamos lá. Para mim, o poeta, na minha impressão, mais onírico, que mais me remete a coisas desconjuntadas, malucas e ao mesmo tempo faz muito sentido, é o Pablo Neruda. Gosto muito. E me faz escrever também, conversar com ele, é bem legal. O Pablo Neruda tem esse poema que se chama Outro. De tanto andar uma região que não figurava nos livros, acostumei-me às terras tenazes em que ninguém me perguntava se me agradavam as alfaces ou se preferia a menta, que devoravam os elefantes. E de tanto não responder, tenho o coração amarelo. Eu não conhecia essa versão surrealista do Pablo Neruda. Tem os poemas dele que são assim, eu acho maravilhoso. Me faz viajar muito. Bem surrealista. Não é legal? Eu não conheço. Bem País das Maravilhas, da Alice. Assim, Bem dali, assim. Eu e não ao mesmo conhecia. tempo, pra mim, toca. Eu lembrei da Alice, aquela, parabéns, hoje é o seu desaniversário. Fala, o que é desaniversário? É quando não é seu aniversário. Então hoje também é o meu desaniversário. Então parabéns. Coisa absurda. Ai, tem um tom do absurdo Gente, nisso tudo. A minha mãe, é a gente assim. sempre comemorou o desaniversário, que era só uma desculpa pra comer bolo todo dia. Tinha musiquinha, um feliz desaniversário pra mim. Tá. Não lembro mais. Do Chapeleiro Maluco. Olha só como vai se abrindo, né? Umas imagens muito legais. Uma coisa que a gente podia falar num próximo, que se aproximou, a gente falou de surrealismo, eu lembrei do Yellow Submarine, por causa do negócio amarelo aí da poesia, da gente falar sobre drogas, né? Alguma coisa dessa experiência, porque é extra consciência, assim. Mas vamos ficar por aqui, gente? Ótimo. Yes? Então tá Beijos. bom. Obrigada por estar conosco e nos vemos na próxima semana. Até! Até. Tchau. Valeu, gente. Bons sonhos pra vocês. O que vocês acharam desse episódio? Achei leve, achei divertido. Achei que eu quase morri de dispneia, mas foi bom. Não deu pra anotar, Vanessa. Não? Não, Será? não. Não deu. Eu acho que eu tava aqui igual vocês, com essa angústia do esvaziamento, um tema tão batido, mas a gente começa a falar e começa a puxar umas ideias, né? Eu não achei que ficou batido. Mas eu acho que é batido pra gente, não é pra todo mundo. Pode ser. Né? Bom, vamos parar então de gravar? Tá bom. Vou parar aqui.